nós já falamos aqui um pouquinho das receitas, falamos das despesas, da importância do controle dessas despesas, da mensuração dessas despesas, da avaliação da possibilidade de redução, eliminação, substituição de eventuais despesas, porque cada valor que a gente consiga reduzir, né, uma vez que a receita a gente tem dificuldade de aumentar, porque a gente depende de outros, a despesa não, a despesa depende muito mais da gente. Então, cada valor que a gente conseguir economizar é um valor que a gente vai trazer para o nosso investimento. E por falar em investimento, eu dividi os nossos investimentos aqui de duas formas. Assim. A gente já falou um pouquinho, mas é bom sempre frisar. A primeira forma, como vocês podem ver, são investimentos que geram receita. Né? São investimentos na qual você aporta um valor e ele eventualmente vai trazendo entradas e receitas para você, para o seu patrimônio. Pode ser uma única vez, né? Por exemplo, se eu comprei um terreno e daí a 10, 15 anos eu vendi esse terreno, eu tenho uma receita na venda desse terreno. É uma receita única, uma receita pontual, mas é uma receita importante, que o terreno tende a se valorizar ao longo do tempo. E tem outros tipos de investimentos que nos geram entradas e receitas contínuas e recorrentes. Né? Alguns exemplos, a gente pode falar aí de investimento no mercado financeiro, que nos geram juros e dividendos. A gente pode falar investimentos em imóveis, que nos geram os aluguéis. Então a gente tem N tipos de investimentos que sempre podem estar nos trazendo resultados mensais e recorrentes. E temos o segundo grupo de investimentos, que é aquele que a gente deve tentar evitar de qualquer jeito, porque algumas vezes a gente compra um investimento, a gente investe o valor em algo que nos está gerando um patrimônio, mas não necessariamente está nos auxiliando na entrada, na geração de resultados. Mesmo exemplo, um imóvel que a gente compra e não aluga é um imóvel que está nos gerando despesas. Por quê? Porque é um imóvel que eu preciso, mesmo que eu não tenha ninguém morando lá, eu vou continuar pagando IPTU, vou continuar pagando condomínio. É um imóvel que acaba tendo demanda de manutenção. Então é um patrimônio, um investimento que está lá no seu ativo, está naquilo tudo que você controla para o seu futuro, mas que ao invés de estar trazendo um benefício para você, está fazendo com que você tenha mais dispêndio de capital. Então é aqueles que a gente tenta evitar. E aí, lembrando lá atrás, despesas substituíveis. E se ao invés de ter um imóvel no qual eu fico com ele parado porque eu tenho dificuldade de alugar, se eu vender esse imóvel e comprar um outro imóvel, eu me mantenho na área do imóvel, que eu gosto desse tipo de investimento, se você gosta, mas vamos buscar um imóvel na qual ele tenha facilidade de ser alugado, tenha menos vacância. Então, quanto menos vacância, quanto menos vazio ele estiver, mais receita ele está gerando para a gente. E é imediata a mudança. Se eu deixo de gerar despesa, eu gero receita, automaticamente a minha entrada ela é automática e eu deixo de ter aquela despesa. Então é muito importante a gente ter esse controle. Por isso que eu falei, a gente vai listar as despesas e tentar entender cada uma delas, se elas são substituíveis, se elas são reduzíveis, elimináveis, porque é muito importante. E essa despesa ela pode ser uma única vez, através da compra, a mesma questão, por exemplo, do terreno. O terreno normalmente tem custo muito baixo, manutenção baixa, você vai fazer uma vez por ano a limpeza do lote, alguma coisa assim. E ele só vai ter essa despesa no momento da sua compra. Mas existem investimentos nos quais você tem despesas recorrentes. A gente falou dos imóveis. Um que é muito fácil da gente observar é o automóvel. O automóvel, as pessoas veem o benefício do automóvel. Claro, você tem o conforto de ir para onde você quiser, qualquer momento, dentro do seu espaço, mas é um bem, é um patrimônio que te gera uma despesa muito alta ao longo da sua vida útil. O automóvel, ele tem, primeiro que no momento que você compra o automóvel, ele já perde valor. Segundo, você tem que gastar com manutenção, seguro, impostos. Então, é um patrimônio que dificilmente ele vai estar gerando um resultado para você. Casos específicos de automóveis que geram algum resultado é se você pegar esse automóvel e alugar, por exemplo, para o motorista da Uber, do 99, que aí ele vai te pagar um valor recorrente para estar utilizando. Fora isso, é um bem que não vale a pena a gente entender como um investimento. Ele é uma despesa que você vai ter em contrapartida do seu conforto, mas é uma despesa que, pegando aquela nossa lista de despesa, que pode ser substituível. Você pode trocar por ir a pé, ir de bicicleta, ir de metrô, ir de ônibus. Isso vai gerar uma economia para você. E se a gente puser na ponta do lápis o quanto que se gasta com o automóvel, é impressionante. Vale a pena fazer essa avaliação. Claro, a gente vai abrir mão do conforto, mas o que nós estamos pensando aqui nesse momento é um investimento no médio e longo prazo.
Então, as opções de investimentos que a gente tem, ou ele vai estar gerando uma receita ou ele vai estar gerando uma despesa. Não existe investimento neutro. O que a gente tem que fazer é determinar qual tipo de investimento é aquele que a gente está adquirindo naquele momento, porque o nosso objetivo aqui são investimentos que gerem receitas. Claro, lembrando sempre que nosso foco aqui não é deixar de ter conforto, não é deixar de ter os benefícios, mas é que a gente tem interesse que quanto mais eu economizar, melhor será o meu resultado no longo prazo, porque o que a gente está buscando aqui é uma aposentadoria o mais rápido possível, na menor quantidade de valor possível, que me gere um resultado maior no longo prazo. Então, os investimentos, para que vocês entendam os tipos de investimentos e quais eu normalmente sugiro que a gente foque para uma previdência, uma aposentadoria, são divididos em três tipos. O primeiro tipo é aquele investimento de resultado previsível. Não é resultado certo, mas é um resultado previsível. Por que ele é previsível? Porque no momento que você faz um investimento, é negociado com aquela organização financeira quanto que você vai ganhar. Só que eles podem ser pré-fixados e pós-fixados. O que são os pré-fixados? No momento em que eu contrato o investimento, eu já sei exatamente quanto é que vai ser o meu resultado, quanto é que eu vou receber de juros ao final do período. Porque todo investimento ele tem 3 pontos clássicos. O primeiro é quanto eu estou investindo, a qual taxa estou investindo e por quanto tempo eu estarei investindo. O valor que eu estou investindo você sabe, a taxa que você está negociando com o banco, com alguma financeira, e o prazo é aquele que normalmente o papel é oferecido. Então, os pré-fixados são aqueles nos quais os juros, o valor que o banco vai te pagar por aquele investimento, ele é determinado. Ou é um percentual, 10, 12% ao ano, que fica muito claro e muito fácil de você determinar o valor que você vai receber. Se eu investir 10 mil durante 3 anos a uma taxa de 10%, eu sei que no final de 36 meses o valor é aquele, independente de quanto foi juros, se teve problema com o governo, se teve algum problema no banco, aquele valor é fixo e é fechado. E temos também os pós-fixados. O que são os pós-fixados? Aquele valor na qual você negocia com o banco um percentual sobre algo que ainda vai ocorrer. Por exemplo, quando você negocia um IPCA, você compra um papel na qual o banco diz que vai te pagar de juros um valor, normalmente um valor pequenininho fixo, 3 a 4% ao ano, e mais o IPCA. O que é o IPCA? É o índice de inflação ao consumidor. Então, você sabe quanto é o índice, mas você não sabe qual é o índice. Aquele valor só vai ser determinado quando acontecer o índice ao final do ano. Mas você tem uma previsibilidade, porque o mercado ele tem uma certa um padrão, claro que pode variar, mas é previsível, você tem noção ao final do período quanto você vai receber. Então esse tipo de investimento, os investimentos pré-fixados e pós-fixados, eles são muito interessantes, principalmente quando existe uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, onde a gente sabe que não vai acontecer grandes alterações, O governo não vai intervir, a gente não vai ter problema de crédito, não vai ter problemas com a taxa de inflação, essas questões. São investimentos muito interessantes, fáceis de entender, de fácil acesso e normalmente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de Selic alta, de grande rentabilidade. São papéis que hoje, por exemplo, a pessoa poderia estar conseguindo 13% ao ano, 14% ao ano, dependendo da negociação que ele fizer com o banco. O segundo tipo são os investimentos imprevisíveis, que tem mais risco. Investimento que tem mais risco, provavelmente eles têm a possibilidade de ter mais ganhos, mas também tem a possibilidade de ter mais perdas. E aí nós estamos falando de renda variável, nós estamos falando de ações. Você pode comprar ação de uma empresa hoje e daqui a 35 anos, que o nosso universo, nosso prazo é de 35 anos, nossos exemplos, aquela empresa pode estar valendo muito mais do que aquilo que você comprou. Mas pode ser, por exemplo, o caso de uma Americanas, onde você compra uma ação hoje e acontece algo inesperado, uma empresa teoricamente sólida, ela pode ter algum problema contábil, algum problema de gestão e perder aquele valor. Então é imprevisível quanto você pode ganhar e quanto você pode perder. Muitas pessoas gostam do mercado de ações porque ela tem um potencial de ganho muito grande. Você pode ganhar 100, 200, 400, 1000 vezes o que você aplicou, mas você pode perder dinheiro, você pode ficar com zero daquilo que você investiu. Então é um mercado
interessante, mas é um mercado, ele é mais ácido, assim, eu não considero a título de poupança, a título de previdência como algo que deva ser levado em conta no planejamento. E o terceiro é aquele de geração de patrimônio mesmo, aquele mais tradicional. Aí nós estamos falando de terrenos, nós estamos falando de imóveis, dependendo alguns automóveis, né, que tem automóveis, são casos específicos, mas acontecem, que valem mais ao longo do tempo, eles não se desvalorizam. A gente está falando de joias, participações societárias, a gente está falando de moedas estrangeiras, que a gente sabe que ao longo do tempo a tendência é que esses bens e esses investimentos eles vão ter uma rentabilidade, uma rentabilização que vale a pena o nosso investimento. E principalmente nesse prazo que a gente está pensando aí de 35 anos, que é o que a gente vai começar a economizar hoje. É algo que em 35 anos dificilmente um terreno vai ser desvalorizado, um imóvel vai ser desvalorizado. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Então são investimentos que a gente também considera na nossa avaliação como interessantes para o planejamento aí de investimento para aposentadoria e previdência. Então, esses dois tipos de investimentos, os previsíveis, né, que a gente está falando que tem previsibilidade no resultado, que é o pré-fixado, a gente tem o tesouro direto, tem várias modalidades do tesouro direto de pré e pós-fixado, e os patrimônios, os patrimoniais, que nós estamos falando aí de imóveis e todos esses que a gente citou, são fontes interessantes de investimentos, de resultados de investimentos para quem está buscando uma rentabilidade aí no longo prazo. Para vocês entenderem, aqui para a gente finalizar nosso entendimento aí das nossas economias, nossas finanças pessoais, só para a gente fazer um amarrado. Quanto que eu poderia poupar, quanto eu deveria poupar para que eu, ao final da minha vida profissional, né, onde eu começo a desfrutar aí da minha aposentadoria, quanto que eu teria que economizar hoje para que eu consiga ter a mesma receita que eu tenho no momento da minha aposentadoria ao final dessa? Por exemplo, supondo que você, aos seus 60 anos de idade, você tenha um rendimento, uma receita mensal de R$ 47.500. Né? Para um médico, já com 35 anos de carreira, isso é um valor hoje muito factível, não é algo difícil de conseguir, muito pelo contrário, né? Estamos dentro de uma média aí. Então, supondo que esse médico aos 60 anos, ele tenha R$ 47.500 por mês de receita e vá se aposentar. O que significa aposentar? A partir daquele dia em diante, ele não vai ter mais nenhuma receita das atividades profissionais, porque ele está aposentado. O quanto que ele teria que ter economizado ao longo desses 35 anos, né, dos 25 aos 60, para que esses investimentos dele tragam para ele resultados mensais que mantenham esse valor de 47.500. Nesse nosso exemplo aqui, o médico ganha 47.500, no momento que ele se aposenta, ele vai ao INSS buscar o benefício da sua aposentadoria, que hoje o teto é de 7.500. Então, dos 47.500 que ele busca, 7.500 ele já tem do INSS, ele precisa de mais 40 mil. Quanto que ele teria que ter juntado de patrimônio para que esse patrimônio, a partir dos 60 anos de idade, lhe forneça R$ 40 mil por mês? É um cálculo muito simples assim. Claro que a gente está considerando aqui um percentual que hoje existe, pode variar ao longo do tempo, que é questão de inflação, questão de juros, mas hoje seria muito fácil, factível, uma pessoa que ao longo de 35 anos, se ele juntar o valor de 10 milhões de reais, ele continue recebendo, ao momento da aposentadoria dele, os 47.500 que ele já recebia. Como é que é o cálculo? Os 40 mil que ele busca, porque 7 ele já tem do INSS, dividido pela taxa da inflação anual, que hoje aqui está, no nosso exemplo, é 4,91, ou seja, 0,4% ao mês. É um valor muito tranquilo de ser alcançado. É um valor, por exemplo, que um imóvel gera por mês, né? Normalmente o valor do aluguel é 0,40% do valor do imóvel, ou seja, é um valor muito tranquilo de ser alcançado. Então a gente divide o valor que ele quer, 40 mil, por 0,4%, que nós chegamos nos 10 milhões. Ou seja, se essa pessoa, durante os 35 anos da vida dela, profissionais, ela economizar 10 milhões de reais, não é difícil, né? Nós estamos aqui falando de um profissional da área de saúde, que normalmente tem uma remuneração próximo daquilo que a gente está trabalhando, entre os 40 e 50 mil reais, ou seja, é possível. Esse profissional teria que economizar, em média, entre 4 e 6 mil reais por mês, para que ao final de 35 anos de economia ele tivesse 10 milhões. Esses 10 milhões renderiam para ele 40 mil reais. E além do que ele ainda teria mais os 7.500
e o INSS fazendo os 47.500. Por isso é tão importante a gente lembrar daqueles 3 pontos que a gente falou: receita, as despesas e o investimento. Quanto antes eu começar, melhor o meu resultado. Se ao invés de 35 anos, essa pessoa economizar apenas 30 anos, já muda todo esse parâmetro. Lembrando aquele exemplo que a gente deu lá atrás, vai aumentar em 40% o valor que ele vai ter que gastar, vai aumentar em 40%, vai reduzir em 40% o resultado que ele vai ter. Ou seja, quanto antes. Por isso é importante esse curso que vocês estão fazendo agora, para estarem atentos. Tem que começar hoje, o planejamento é hoje. Ah, mas Felipe, mas eu não tenho 4, 5, 8 mil por mês para gastar. A gente não está falando disso, a gente está lembrando lá, a gente está falando de 10% do quanto você recebe. Você recebe hoje 4 mil, nós estamos falando de R$400. Você recebe 20 mil, nós estamos falando de R$2.000. Você vai crescer ao longo do tempo, para que ao final disso você tenha juntado o suficiente para que você possa se aposentar de forma que mantenha os seus resultados, que é o que a gente quer. Nem sempre é possível, mas se a gente planejar e executar, é bem tranquilo de acontecer. Esse gráfico ele demonstra exatamente isso que a gente está falando. Você, ao longo da sua vida profissional de trabalho, né, essa vida útil, né, o termo é pejorativo, mas da vida útil, se vocês economizarem, e aos poucos, tá, se vocês virem o gráfico ele vai crescendo ao longo da vida, ao longo do seu crescimento profissional, ao longo do seu crescimento de receita, você vai investindo proporcionalmente, ou seja, não é nada muito abrupto, não é nada muito grande que vai prejudicar as suas despesas, o seu dia a dia. Ao chegar nos 60 anos, você juntou um patrimônio suficiente para que ele te gere uma receita para que você tenha essa manutenção desse seu resultado. Então, para finalizar, é importante a gente fazer esse resumo desses 3 itens. Receitas. As receitas elas são fontes geradoras de recurso para que você possa fazer os seus investimentos. A gente tem dificuldade em controlar as receitas, mas é possível, igual a gente falou. Como é que eu aumento minha receita? Eu posso buscar nova atividade, eu posso investir em educação para que eu me qualifique para um novo cargo ou novos valores de serviço. Então, é difícil, mas não é impossível. As receitas são aquelas fontes que a gente precisa para gerar os investimentos. Os investimentos são todos aqueles resultados e todos aqueles aportes que a gente vai fazer pensando no longo prazo. A gente nunca vai pensar em investimento no curto prazo. Quem se preocupa com investimento no curto prazo acaba se arriscando muito, porque é difícil você obter um resultado que vale a pena no curto prazo. Então você acaba investindo em ações, você acaba investindo muitas vezes, aí, como a gente tem visto em reportagens, em pirâmides financeiras que trazem ganhos absurdos, mas que a gente vê no final o que acontece. Então o investimento ele tem que ser algo constante, com consistência, pensando no longo prazo. Valor pequeno, valor que não vai atrapalhar o seu dia a dia, valor que não vai te impossibilitar de ter seus gastos, mas é um valor que você vai economizar sempre para que ao final desses 35 anos você tenha juntado um patrimônio suficiente para te dar de retorno aquilo que você busca, que é a sua tranquilidade na aposentadoria e um valor que seja suficiente para que você viva de forma digna e manter todos aqueles seus gastos que você tinha. E por último, o controle das despesas, né? As despesas são aquele grupo de valores que eles impactam no nosso resultado. Quanto menores a minha despesa, melhor o meu resultado do meu investimento. Então, eu tendo a pegar um investimento 10% do valor da minha receita, mas se eu conseguir aumentar esse 10% para 20%, o meu prazo para alcançar aqueles 10 milhões no nosso exemplo ele vai cair drasticamente. Se forem 25%, cai mais ainda. Então as despesas eles são aqueles valores que eles impactam, agridem todos aqueles resultados que a gente busca. Despesa ela tem que ser controlada, ela tem que ser analisada caso a caso. Se eu tivesse que indicar para vocês por onde começar o meu planejamento financeiro, não é pela receita e não é pelo investimento, é pela minha despesa. Que a despesa ela é a garantia que seu dinheiro vai sair. A receita não, receita o dinheiro vai entrar, investimento não, o dinheiro vai ficar lá bem guardado, mas a despesa é um dinheiro que vai embora. Uma vez que foi embora, você não consegue ver ele de novo. Então é importante fazer aquele controle. É uma despesa que eu consigo reduzir, substituir, eliminar. O que eu posso fazer com essa despesa? Vamos fazer esse controle. A gente, se vocês acharem necessário, faça uma planilha para acompanhar. Por que essa minha despesa está subindo tanto? Porque se essa despesa, mesmo eu tendo feito essa variação, deixei de me alimentar na rua, comecei a me alimentar em casa, e essa despesa não reduziu,
faça o controle. Quem controla, quem mede, consegue avaliar a melhor forma de tratar esses valores. Então vamos fazer esse controle sempre de forma constante. Não é difícil, existem N programas, N aplicativos, planilhas que podem serem utilizados para fazer isso. Uma vez feito esse controle, a gente vai focar nos investimentos. E aí, aos pouquinhos, entender de investimento. Eu prefiro uma pré-fixada, eu prefiro aqueles valores onde o valor já está determinado, ou eu vou apostar num pós-fixado, onde eu vou trabalhar aí índices que são variáveis de valores como o IPCA da vida. Então vamos entender um pouquinho desses investimentos para que você entenda o seu perfil. Tem pessoas que não têm um coração forte o suficiente para estar trabalhando valores imprevisíveis, né? O IPCA, por exemplo, ele tem uma certa previsibilidade, mas ele é imprevisível, pode variar ao longo do tempo. Então a gente trata valores garantidos, é tanto por cento que você vai receber. Por isso que o investimento ele tem que ser tratado individualmente. Não existe o investimento melhor, existe o investimento melhor para o seu caso. Entenda o seu caso, verifique se ele pode ser adequado ao seu perfil e faça esse controle. Tá ótimo, gente? Muito obrigado e se vocês precisarem de alguma coisa, é só colocar no nosso chat.